Boa noite, pessoal do Face. Boa noite, amigas, amigos. Desculpe o atraso, porque tivemos um problema técnico aqui, eu e o Luciano, companheiro de live, mas no fim deu certo aqui, arrumamos o problema. Sabe que a gente não tem uma tecnologia de primeira, é nosso celular, via com Facebook, WhatsApp, né? E tudo meio precário, mas dando para conversar com você, que é o nosso objetivo, com vocês, toda quinta-feira, 7h30, a nossa live. E o objetivo da live sempre é trazer uma boa informação, uma informação, sair um pouco daquela rotina que a gente liga o noticiário, né? Todos os dias vê só notícia ruim, tudo, a gente busca para você. Lógico que a realidade a gente não pode fugir, mas a gente busca sempre uma notícia boa para trazer para você e um bate-papo, uma interação. Hoje nós vamos fazer também uma interação. Você sabe que toda quinta a gente busca também, não toda, mas toda semana a gente talvez, às vezes, traz um entrevistado, né, uma pessoa, e só fazendo um histórico para você, já conversamos com o Dr. Marcílio, que é um cardiologista famoso da região, que trabalha em Salto Itu e Porto Feliz. Ele que está lá também em Porto Feliz, liderando a equipe de frente do enfrentamento dessa doença terrível, e que montaram, junto com o prefeito lá de Porto Feliz, aquele protocolo que está dando muito certo em relação ao tratamento da doença. Isso acho que é 5 semanas atrás. Aí conversamos com o doutor Tiago, que trabalha em São Paulo, trabalha em Itu, um cardiologista, que faz a parte hemodinâmica aqui para os nossos pacientes também, uma pessoa muito competente. Conversamos com uma psicóloga, uma semana, daí conversamos com uma farmacêutica, psicóloga, doutora Tatiana, e fizemos um bate-papo com uma farmacêutica que falou sobre automedicação. E a semana passada conversamos com um fisioterapeuta, que especialista em dor, tudo. Ele falou sobre exercício, falou sobre dor, foi muito interessante. Está tudo lá no YouTube. Se você não assistiu, perdeu essas lives, está tudo guardadinho lá, vai no YouTube, Caio Gaiani, clica lá e assiste a live que você quiser. E depois nós vamos deixar essa live também à disposição para você mandar pergunta, mandar comentário. Estamos aqui para interagir. Eu gostaria de chamar, então, o meu companheiro Luciano Malpelli. Boa noite, Luciano. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, boa noite, doutor. Obrigado mais uma vez e dá o prazer da sua companhia, companhia de todos que estão chegando, que estão nos vendo. Como o senhor falou, houve um probleminha técnico, né? Porque a nave às vezes dá uma pane, né? Ela não voa direito e nós temos que correr atrás e reaprender, né? É o nosso novo normal. E estamos aqui felizes por estar aqui hoje. Na verdade, como o senhor falou, sem convidados, mas eu acho que o convidado principal está aqui ao meu lado, né, o Dr. Caio, que não está ao meu lado, está em Itu. E eu já queria aproveitar e comentar com as pessoas que estão chegando, como sempre, que hoje vai ser um bate-papo, né, com o Dr. Caio, que coloquem as perguntas sobre todos os temas, sobre saúde, principalmente, as dúvidas que tiverem, né? E nós vamos respondendo, assim, diretamente, tá? Da melhor forma possível aqui. E para passar já a palavra para o Dr. Caio, eu queria dar aquele recadinho de sempre. Às vezes a imagem acaba ficando pequena, né? Tentar colocar aqui. A imagem tenta ficar pequena no seu celular, e aí você consegue melhorar a imagem colocando o seu celular deitado. Mas, doutor Caio, eu já queria
lançar a primeira pergunta, e aqui a gente já vai começar a falar os boa noite aí do pessoal que está chegando. Algo que aconteceu já desde ontem, foi publicado, são o tema das vacinas, né? Será que agora sai? Luciano e pessoal, estão falando cada vez mais da vacina, né? E não de uma vacina apenas. Se eu não me engano, são mais de 100 vacinas sendo produzidas no mundo inteiro. Só que 2 estão na frente dessa corrida das vacinas. E graças a Deus, as 2 vão ser testadas aqui no Brasil. E a gente traz essa informação, como eu estava dizendo para eles, Luciano, e para elas, que a gente procura trazer notícias boas aqui nessa live que a gente faz, no intuito de também animar um pouco a gente nesse processo tão difícil, né? Que é de ficar em casa, ou as pessoas que têm que trabalhar. O trabalho parece que cansa mais usando máscara, se preocupando com as pessoas, usando o álcool gel. Então, a gente chega em casa mais cansado, mais estressado naturalmente. Então, o objetivo da nossa live é, sem dúvida, trazer informações úteis para a população. Nós estamos prestando um serviço aqui que, graças a Deus, o pessoal tem gostado muito, tem falado, e o Luciano tocou nesse assunto importante que cada vez mais a gente escuta nos noticiários, que é sobre a vacina. Então, como eu falei, tem mais de 100 vacinas sendo testadas. 2 já foram anunciadas aqui para serem testadas no Brasil. Agora, eu queria colocar para vocês por que o Brasil, né? Tem tantos países, tem a África, tem países grandes, Estados Unidos, por que o Brasil? Será que a gente está servindo de... Não pense assim. Porque é um meio... no momento, o Brasil está sendo um meio propício, bom para testar uma vacina, porque o vírus está circulando e as pessoas têm muito contágio com o vírus. Então, tem 2, que é a vacina produzida lá em Oxford, que tem, o Luciano me corrige aí depois, mas tem um convênio com a Unesp, está na 3ª fase, essa questão de fases também a gente pode falar. E tem aquela anunciada pelo governador do estado de São Paulo, que é produzida também pelo Butantan, Instituto Butantan. E as 2 estão nesta corrida para trazer o quanto antes a vacina para o Brasil e para o mundo, né? Que é lógico que tem um interesse econômico por trás disso, mas vai beneficiar milhões de pessoas, né? Então é isso que a gente quer, logo que eles venham com essa vacina pronta para a gente receber, para todo mundo receber. E é interessantíssimo isso, porque uma vacina que já começou a ser testada no Brasil, ela é feita de um jeito e a outra de outro. Qual vai dar mais resultado? Ou que as 2 deem bons resultados, né? O que a gente quer é ter essa vacina logo. Então, a de Oxford e a produzida no Butantan com parceria de um laboratório chinês. Depois, Luciano, por favor, fale aí alguma coisa, que eu sei que você estudou sobre isso também, e depois eu volto para falar mais um detalhe sobre a vacina. Perfeito, doutor. Sem dúvida, é importante deixar bem claro, né, de que essas vacinas, as 2 principais que foram anunciadas pelo governador João Dória, são aquelas que o senhor citou, que é da Universidade de Oxford, na Inglaterra, junto com a Unesp, né, e ela está na 3ª fase, e aí você vai ter que explicar para nós o que é 3ª fase, né, e a outra aqui também é a
que já está com uma farmacêutica, está junto com a Fiocruz, se não me engano. Existe no mundo uma média de 17 vacinas, e olha como o Brasil está avançado. Dessas 17 vacinas, as únicas duas, segundo a Organização Mundial da Saúde, as únicas duas estão no Brasil, as duas avançadas, que é a terceira fase. Né? Se isso for atingido com sucesso, e aí o prazo me parece que é um pouco, não é tão distante assim, então não é de imediato, nós conseguiríamos atingir vacinas compromissadas para o Brasil entre até 150 milhões de vacina, já que está sendo desenvolvida aqui no país, né? E eu acho que pela primeira vez na Organização Mundial da Saúde, o Brasil está saindo na vanguarda deste processo. O que é a grande pergunta, o que é a primeira e segunda fase? Vamos falar um pouquinho da vacina, né, doutor Caio? O que é a primeira e segunda fase dentro do estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde? Então, essa questão, vamos explicar, vamos falar para todo mundo de uma maneira mais simples, né? Porque lógico que é um setor complexo. Uma delas, a vacina, ela pega a capa, vamos dizer assim, de um outro vírus e introduz geneticamente um pedaço desse vírus que produz a Covid-19, e ali ela vê uma resposta imunológica. E a outra é um vírus atenuado, ou seja, um vírus inativo que você coloca no corpo da pessoa e esse vírus inativo vai produzir anticorpos. A vacina da febre amarela é um vírus atenuado. Até quando teve o surto de febre amarela, muitas pessoas ficaram com medo de tomar vacina porque dizendo que iam desenvolver a vacina porque era o vírus lá presente, mas era atenuado. Então, são essas diferenças da produção da vacina. Um tópico que a gente quer tocar é um assunto que os cientistas brasileiros, eles são muito respeitados no mundo. A ciência brasileira, pode ser meio estranho isso para quem escuta, mas a Fiocruz, o Instituto Butantan, existem muitos cientistas brasileiros que são muito famosos no mundo e são muito competentes. E isso calhou, né, de a gente ter muitos profissionais competentes na área, ter vários institutos, então, aqui, que já têm um histórico de produção de vacina de longa data, e com o país ainda circulando o vírus. Então, tudo isso foi propício para trazer essas duas vacinas para serem testadas no Brasil. Agora, essa questão de primeira, segunda, terceira fase, a primeira é uma fase inicial que eles testam in vitro, né, ou seja, em laboratório. Aí, depois, a segunda fase, eles testam em poucas pessoas. Para quê? Para ver se tem a produção de anticorpos é boa, para ver se tem muitos efeitos colaterais ou não. Então, essas fases, essas duas vacinas que estão no Brasil já venceram. Nós estamos na terceira fase. E a terceira fase é quando você põe a vacina com bastante gente. Tem uma delas, que é, se eu não me engano, a de Oxford, que vai ser aplicada em 9.000 brasileiros. E ela é aplicada assim, metade recebe a vacina e metade recebe o placebo, que não é a vacina, que não é nada, é só ali faz de conta. E eles vão comparar esses grupos. Se o grupo da vacina houve uma produção de anticorpos necessária, boa, daí esse estudo, que vai demorar alguns meses, prova que a vacina é eficaz nessa terceira fase. Daí ela
começa com a fase da produção. Aí a gente tem a vacina. Tem uma outra pergunta, uma grande pergunta também, que os pesquisadores, os infectologistas, não é minha área, mas a gente também tem uma preocupação, é em relação a quanto tempo dura uma vacina. Quando ela produz anticorpos, já está liberada para ser dado em massa, quanto tempo ela vai ser imune ao vírus, ou seja, ela vai te proteger, vai proteger o paciente. Aí depende da vacina. Nós tivemos um surto no Brasil em 2009, 2010, do H1N1. É um vírus também da gripe, mas não sei se vocês lembram, começou mais no sul, que também, infelizmente, matou muita gente. E essa vacina que eles produziram depois, ela dura apenas 1 ano. Então, o paciente, a pessoa, precisa ficar tomando a vacina todo ano para ter aquela imunidade em relação ao H1N1. O coronavírus, o Covid-19, então, isso vai acontecer. Esse estudo vai ver se essa vacina ela está produzindo anticorpo por quanto tempo. Tem vacina que dura a vida inteira, que é o caso da vacina do sarampo. Então, a sarampo tem que ter um reforço, mas as crianças, logo no início da infância, tomam lá a primeira dose, segunda dose, depois repetem, e ela dura muito tempo. Não é o caso da H1N1 que a gente falou. Então, como que vai ser essa vacina do Covid-19? A gente não tem ainda certeza de nada. Tudo vai ter que observar muito tempo, esses tantos mil pacientes brasileiros que vão ser submetidos a isso, e depois chegar a uma conclusão. E também gostaria de ressaltar, Luciano, você tem alguma coisa a colocar, Luciano? Tenho sim. Na verdade, uma preocupação que a população tem, né, e uma dúvida, que a vacina ela vai resolver todos os problemas do coronavírus, né, para a gente poder ter uma vida comum. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o coronavírus começou a dar uma mutação. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar de quem tá com a gente aqui, olha. E aí, para o senhor dar uma boa noite. Vamos lá, direto, e aí a gente volta num tema. Tem aqui a Cida. Eu acho que o seu microfone está desligado. Boa noite, Cida. Boa noite, Elenir. Elenir Sintra. Malpele. Boa noite, Creuza dos Santos. Nossa amiga do Face. Rosana. Boa noite, Rosana. Adriana RB sempre está conosco. Boa noite, Adriana. Paulo. Desculpa, acabei cortando o seu microfone para não dar microfonia. Bom, então, mas começaram a chegar as perguntas, né? Vamos lá. O Paulo César está perguntando quais os primeiros procedimentos se estiver com sintomas em paciente diabético, mesmo porque o que a gente escuta normalmente no noticiário, que um grande índice de mortalidade tem a ver com algumas pessoas que têm diabetes, problemas coronários e tal, né? A pergunta é do Paulo César, a quem é que nós agradecemos. Paulo César, se você me permite, eu gostaria para não ter que voltar no assunto depois, vou responder a sua pergunta depois que eu completar sobre as vacinas, que eu queria falar, Luciano. Existe ainda, será que existe esse grupo dos antivacinas no mundo? Existe.
Então, você vê, o sarampo era para ter sido erradicado no mundo inteiro, porque existe vacina. E por que ele voltou? Teve um surto aí, que está acontecendo desde o ano passado, de sarampo, para adulto e para criança, exatamente porque nem todo mundo toma vacina. E pode escrever que eu vou falar. Mesmo depois que surgir a vacina do Covid-19, nem todo mundo vai tomar. As pessoas relaxam, as pessoas acham que não vão pegar, e é por isso que a doença ela não termina, né? Então, vai aí o meu alerta para aquelas pessoas que não acreditam em vacina, vê se começa a acreditar agora, com todas essas notícias ruins que a gente está vendo, e que a gente precisa dessa vacina para ter mais liberdade, para ter mais vida saudável, para ter mais aquela falta de abraçar o parente, né, de dar um abraço num amigo, de sair, de ir no cinema, de ir no teatro. Tudo isso só vai voltar com tranquilidade. Fiquei sabendo hoje que São Paulo, a cidade de São Paulo, não o estado, já com a flexibilização na terceira fase, parece que vai liberar cinema e teatro a partir da semana que vem. Que é uma boa notícia. Duas boas notícias, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque a curva está lá na cidade de São Paulo, no interior do estado, infelizmente não, mas lá na cidade de São Paulo ela está já sendo controlada e está na descendente. Então eles estão com essa podendo liberar cinema e teatro. Mas o brasileiro é muito assim de abraçar, de fazer churrasco, né, com os familiares, com os amigos. E tudo isso só a gente vai ter tranquilidade total depois que tiver vacina. O apelo é que essas pessoas que não acreditam em vacina ou que têm medo de vacina, vacina não tem perigo nenhum. Estão vendo aí com essas novas vacinas que a testagem não é do dia para a noite, eles testam, comprovam, fazem estudos, e não é assim que loucamente que eles vão produzir uma vacina. Isso são cientistas com testagem, laboratório de renome. Então a gente precisa acreditar nas vacinas e aconselhar quem não acredita a tomar a vacina. E infelizmente eu conheço muita gente no meio médico, a gente infelizmente conhece até gente que não dá vacina para criança, não acredita. Infelizmente, a gente tem gente que não acredita. Então, o sarampo está aí para mostrar que isso vai retornando. E é difícil, o Covid-19 vai existir, assim como o H1N1 existe. O pico, a epidemia foi em 2009. E até hoje tem. Até todo mundo precisa tomar vacina, principalmente os mais idosos, uma vez por ano de H1N1. E a gente precisa conscientizar essas pessoas. Respondendo à pergunta do Paulo, os primeiros procedimentos se estiver com sintoma. Então, Paulo, o que a gente observa hoje? Qualquer sintoma, o pessoal já fica com o pé atrás, é Covid. E a gente tem observado isso no consultório, no dia a dia, com parentes, com gente que trabalha em firma. Os sintomas mais comuns, se for suspeito, você tem que fazer um histórico do paciente. Ele estava num ambiente que alguém ficou doente, que alguém testou positivo de Covid. Se sim, ele está com sintoma, tem que fazer o teste, né? E fazendo o teste a gente vai ver. Agora, se os sintomas só, se forem sintomas característicos de Covid, quais são os primeiros cuidados? Aí,
eu aconselho o seguinte: consulta o médico que tem experiência em tratamento da Covid-19, que ele vai iniciar um coquetel de medicamento, vários medicamentos, logo no começo da doença. A gente sabe hoje que alguns medicamentos combinados, a gente falou isso em outras lives, se você quiser, você assiste lá no YouTube. Quanto mais precoce o tratamento, melhor é. Então, começou com sintoma característico, vai para o médico, ele examina, ele vai pedir o teste, aquele que põe no nariz, que colhe a mucosa. Esse teste não demora muito para ficar pronto e ele é positivo na fase aguda. E ele já vai iniciar o tratamento se ele achar que os sintomas são muito convincentes da doença, ou esperar o exame dar resultado positivo para iniciar os medicamentos. O que a paciente não pode é deixar ir levando isso, porque os medicamentos não vão ser tão eficazes nas fases mais seguintes da doença, que também tem fase 1, fase 2, 2A, 2B e fase 3, que é a mais grave. Não sei se eu respondi. Doutor Caio, o que eu acho que o Paulo César está querendo uma informação mais específica sobre diabético. Quer dizer, há uma diferenciação para quem tem ou está com sintomas em pacientes diabéticos, ou aquele que tem hipertensão, ou aquele que não tem nada, assim, sintomático. Tem alguma diferenciação? Eu acho que essa é a pergunta também, né? Acrescentando o que o senhor falou, a pergunta do Paulo César. Não, a pessoa com diabetes, ela é do grupo de risco, assim como é a pessoa com hipertensão, a pessoa que faz tratamentos quimioterápicos, as pessoas que têm outras doenças. Então, ela é do grupo de risco. Agora, não tem tratamento diferenciado. São os mesmos medicamentos, se ela precisa usar. Muito bem. Vamos aqui, nós temos a Leni Alexandre. Boa noite, Leni. Ah, Maria Cecília, minha cunhada. Boa noite, um abraço para João, para todos aí. Agora, doutora, a Adriana, ela faz uma pergunta também, mas quem já teve sarampo, deixa eu tirar aqui. Para quem já teve sarampo, a pessoa é imune? Eu já tive sarampo. Eu sou imune a outro tipo de vírus ou não? Para quem teve sarampo já, a tendência é ficar imune. Então, o sistema imunológico está preparado para ser em contato com o vírus e não ter a doença. Mas o que a gente observa, muito raramente, a pessoa pode ter de novo a doença. Pode, mas é muito raro. Essas coisas são muito raras em medicina. Mas acontece. Eu já vi também quem tomou vacina de ter sarampo e ter um sarampo leve. Isso acontece. Ok, mas certamente o coronavírus não está ligando para sarampo, para cachumba, para frieira no pé, não está ligando para nada, né? Infelizmente. Vamos lá com boa noite mais uma vez, nossa colega. Boa noite, Alice. Grande abraço. Boa noite, Gigi Santos. Boa noite. Muito bem, doutor. Seguindo a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo,
quando nós falamos nas nossas lives sobre saúde do corpo, vários especialistas falaram que é importante que durante essa pandemia, durante esse isolamento social, nós ficarmos atentos à saúde do corpo também, né? A saúde do coração e tal. Então, é importante que nós caminhemos, façamos uma atividade física, porque para ir ao consultório fica um pouco mais difícil, né? Como é que eu me protejo disso tudo, além de usar máscara? Então, você falou que para ir em consultório é mais difícil. Não deve ser difícil, porque o que está acontecendo? O pessoal não tem ido aos consultórios de medo. O pessoal também não está indo nos prontos atendimentos, nas UPAs, nos pronto-socorros dos hospitais, de medo. Mas o consultório, se eu preciso e tenho a rotina do meu médico e preciso ir, eu tenho que ir. Vou dar um exemplo. No meu consultório lá, a gente tomou todas as medidas. A pessoa tem que ir obrigatoriamente de máscara. Nós recebemos poucos pacientes no mesmo horário. E elas entram na sala, né? Uma não pode entrar com familiar. Então, usa álcool gel na saída, na entrada, na saída. E a gente toma todos os cuidados. Por quê? Se o hipertenso não for no consultório, se a pessoa que tem diabetes não for, ela vai estar prejudicando aquele acompanhamento. E a gente tem observado que a incidência dos problemas dessas doenças crônicas, eles têm aumentado. Então, a gente precisa ir no nosso médico, sim. E se precisar de um hospital, tem que ir também, né? Não vai por pouca coisa. Motivo simples, uma dorzinha de garganta, uma dor de cabeça. Muita gente, às vezes, ia por nada, né? A gente, quem deu plantão em pronto-socorro durante 30 anos, como eu, sabe que, às vezes, chega lá, a pessoa não tem nada, vai lá, porque gosta de médico, hipocondríaco, alguma coisa assim, mas que às vezes gosta de ir, tem uns que não gostam, outros gostam. Então, ir por nada nesse período não deve ir mesmo, mas não deixar de fazer o acompanhamento se você precisa e tem alguma doença crônica ou alguma coisa que precisa ser tratada. Aí você perguntou, Luciano, da prevenção, né? Se a gente não vai no nosso... Mas nós estamos em casa, nós estamos indo no supermercado, nós estamos indo no centro comprar alguma coisa, abastecendo o carro e etc. Então, as medidas daquela que todo mundo sabe, mas eu vou fazer uma ressalva aqui, que muita gente não está usando máscara. E esses dias eu fui meio que fazendo uma estatística minha própria, coisa de médico, meio cientista, meio louco, mas não que eu seja assim, mas eu fiz. Eu fui levar meu filho em Salto e lá vim contando quantas pessoas na rua, eram 4 horas da tarde, quantas pessoas na rua estavam sem máscara. Aí eu fui contando. E eu acabei contando nesse período que eu estava lá, no carro, esperando o sinaleiro e tal, atravessando a cidade, 100 pessoas, de 100 pessoas, mais ou menos, vou falar para você que 10 não estavam usando. 8, 10, mais ou menos. Daí eu cheguei em Itu, falei, não é possível. Será que Itu é diferente? Não foi diferente. Então, mais ou menos, a estatística é essa mesmo. Depois eu fui procurar. Cada 7 pessoas, 7% das pessoas não estão usando máscara direito. E tem uma porcentagem maior que está usando errada a máscara. Está usando ela abaixo do nariz
Está usando acima do queixo, tem que cobrir toda essa parte. E hoje eu vi uma cena, eu queria contar isso para vocês. Falei, eu preciso contar na live. Eu vi uma cena bizarra, uma cena que eu, como médico, não gostei de ver. E é uma cena que eu fui numa loja, absurda essa cena. Fui na loja e tinha lá o balcão, sorte que eu estava 6 metros longe, 7, eu peguei e saí da loja. O vendedor do balcão estava com máscara, só que ele foi espirrar, e o que ele fez? Ele tirou a máscara e espirrou no chão, no canto, depois pôs a máscara. Mas se a máscara é para isso, é para impedir que no espirro, na tosse, no falar, a gente não transmita a gotícula e se tiver contaminado, transmita a doença. Mas eu observei, imagina as pessoas que estavam trabalhando com ele naquele momento, se ele está contaminado, contaminou todo mundo. E a superfície do balcão, então são esses absurdos que a gente vê no dia a dia, se a gente começar a perceber, que deixa a gente chocado, né? Agora, com essa lei da multa, eu acho fantástico ter multa. Tem gente que não gosta, que vai ter que pôr a mão no bolso. Eu lembro muito bem que quando não era obrigatório o uso de cinto de segurança no carro, muita gente não usava. Começou a ter multa pesada, todo mundo usava. E é assim que nós estamos, que infelizmente, lidar com esse povo teimoso aí, que eu acho que é uns 7% da população. Nessa linha de conversa aqui, desse bate-papo, a dona Alice coloca aí uma pergunta. Ela diz que está sentindo dificuldade em fazer caminhadas com a máscara. Eu acho que, né, quase todo mundo tem esse hábito, não tem esse hábito, é complicado. Porque ela diz que sente dificuldade respiratória. É normal isso, doutor? Você acha que precisa visitar um médico? O que o senhor acha? Logicamente que a máscara, ela impede que o oxigênio entre como deveria entrar, né? O fluxo diminui, e todo mundo, isso é comum. Quem faz atividade física também com máscara sabe disso, quem caminha. Até no meu trabalho, a gente se sente mais cansado, né? Mas é lógico que se observar muito intensamente, depois se observa em casa. Se você está mais cansado, é lógico que tem que procurar o médico, mas a máscara faz isso mesmo. Isso é uma situação que nós estamos tendo que passar. Dentro desse contexto de máscaras também, essa multa de 520 e poucos reais, sem dúvida não é para penalizar, é mais para orientar as pessoas. Agora me preocupa muito, doutor, é o fato de, como o senhor sabe, eu estou ligado à área de consultoria empresarial, e a gente vê transferindo a responsabilidade para o comerciante de alguém que esteja sem máscara, ele ter que pagar lá 5 mil reais de multa. Qual o teu entendimento em relação a isso? Porque o comerciante não tem poder de polícia, né? Se alguém chegar e sem máscara, ele não vai conseguir impedir de entrar no estabelecimento dele, sob risco de ameaça, muitas vezes, não é isso? Qual a sua opinião em relação a essa decisão? Você acha que isso é meio que fantasioso ou precisa ser revisto? Olha, Luciano e pessoal, a minha opinião é que, infelizmente, a população ela não aprende só com o pedido, só com o por favor, use. Ela não aprende. Lógico que a maioria, como eu falei para você,
eu acredito que sejam 7% da população que não está usando máscara. 7, 8%. E para esse tipo de pessoa não adianta pedir, né? E esse tipo de pessoa vai levar um risco maior para quem está usando ali a máscara, porque a gente sabe que quem não está usando e está contaminado, e mesmo com o outro usando máscara, tem 70% de chance de fazer a contaminação, de transmitir a doença. Então, eu acho que medidas rígidas, elas têm que existir. Num país como o nosso, como o Brasil, elas têm que existir. Se a gente pegar, lógico, Coreia do Sul, que é um povo, o Japão, que é um povo mais educado, você vê que lá, antes dessa pandemia, a gente via isso na televisão. Eu tenho um cunhado que mora no Japão, a gente sabia que o japonês usava máscaras, bem antes da pandemia. Por quê? E você via nas ruas, né, japonês usando máscara. Aqui no Brasil, você via muito raramente as pessoas que faziam transplante, tinham alguma doença grave, usando máscara. Lá no Japão, não. É a pessoa que tinha algum tipo de resfriado, gripe, ela não queria contaminar o próximo, então ela usava por educação a máscara. Tudo isso faz parte de uma cultura que não é uma cultura brasileira, vai passar a ser uma cultura brasileira agora, e que, se Deus quiser, vai ficar. Mas, no momento, nós estamos precisando de medidas mais rígidas para a população obedecer. Eu acho que sim. Dentro desse contexto, para quem não sabe, eu tenho uma consultoria também, uma assessoria para a cidadania portuguesa, né? Eu tenho muito, por força desse trabalho, eu tenho muito contato com a Europa, particularmente com Portugal, e essa semana os portugueses estão aliviados em algum momento, porque já recomeçaram as atividades. Evidentemente, a pandemia começou mais cedo por lá. Das ações que foram tomadas de imediato foi o fechamento total, chamado lockdown, foi o fechamento total do comércio. Aqui no Brasil, doutor, e aí como aí também em Tu, nós sabemos que há uma situação de risco, né, para o comerciante, o risco de ter uma falência, né, mandar a gente embora, porque esse lockdown acaba não sendo muito propício. Em contrapartida, a gente acaba entendendo que o risco de contaminação é muito grande, né? Como é que o senhor vê esse lockdown, esse fechamento? Mesmo porque parece, aí o senhor vai me confirmar, que Itu regrediu, né, na área de isolamento. Foi isso mesmo, doutor? Então, olha, lockdown nós não tivemos, em Itu não tivemos, nem em algumas cidades da região não escutei sobre essa medida. São Paulo, cidade de São Paulo não teve, então o lockdown é uma medida mais drástica quando os leitos têm mais que 85%, 90% de ocupação, e o gestor ali resolve, além de fechar o comércio, não deixar a população ir para a rua só para necessidades essenciais, na farmácia, na padaria, no mercado, e etc. Mas ela ocorreu, sim, em algumas cidades do Brasil, porque tinha uma correlação de número de leitos hospitalares ocupados. Nós sabemos que o isolamento social é diretamente proporcional ao número de doentes e de mortes. Quando há um relaxamento do comércio, há um aumento do número de casos. Isso é científico, não tem como negar isso, né? Agora, em relação aos comerciantes, nós precisamos
sobreviver. Todo mundo precisa ganhar o seu pão de cada dia. Então, como fazer? Aí que eu acho que entra o governo federal, o governo do Estado de São Paulo, em ajudar esses comerciantes. E também, eu acho um absurdo certas cidades, porque estão próximas de alguma ou estão na área vermelha ou laranja, mas a vermelha que é considerada de risco, fechar também. Vou dar um exemplo prático. Sorocaba teve ali o número de leitos ocupados e tal, fechou o comércio, tudo bem. Sorocaba estava com uma situação mais crítica. Agora, Salto, que pertence à região de Sorocaba, mesmo Itu, não tinha essa quantidade de número de infectados, número de leitos ocupados. Então, por que fechar o comércio numa cidade que pode ir? Agora, tudo é questão de observar, né? São estudos observacionais. Ou seja, se eu fechei por 15 dias o comércio e melhorou muito o número de casos, ou se eu deixei aberto e piorou, aí eu tenho que tomar uma atitude. E o gestor, ele passa a tomar a atitude, não porque ele quer, porque ele gosta, porque ele ouviu dizer algo, tem que ser baseado em estudos científicos. Aí você precisa chamar uma equipe, chamar um especialista em epidemiologia, chamar um especialista em vigilância sanitária, conversar, estudar a cidade, estudar os bairros, testar a população, porque o teste ele serve para isso. Lembra que o ministro Nelson Tait queria testar 48 milhões de brasileiros? No fim, ele ficou por pouco tempo, não deu certo isso. Mas ele queria, por quê? Ele queria estudar as regiões mais com dificuldade. Aí sim o comércio fechar, tem que fechar ali nessas regiões, mas outras não. Então parece que o Brasil aprendeu com isso, mas ainda continua errando em algumas áreas do meu ponto de vista. Ok, eu tô percebendo que aqui tá um problema de sinal, espero que seja bem. Chegou aqui, vamos dar boa noite para quem está aqui com a gente. Aí, o doutor Caio. Eliana Belon, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado. Então, doutor Caio, nós temos aqui uma preocupação, e aí uma preocupação estatística econômica, né? De que o Brasil acaba enfrentando situações regionais. Então, como Itu está interligada com a região sorocabana, é isso, né? Região metropolitana de Sorocaba, ele acaba entrando nessa faixa vermelha, né? De risco. O senhor falou que ela não está tão preocupante quanto em outros momentos. Então, a gente acredita também que as outras cidades aqui em volta passam por esse mal de estarem envolvida, né, dentro de um processo de fechamento, né, temporário e tal. Uma coisa que, pela sua experiência, nós sabemos que o senhor é médico há mais de 30 anos, tem uma clínica em Itu, está fazendo lá, é um estudioso, está fazendo gestão hospitalar, MBA e tudo mais. Qual a sua visão, doutor Caio, para esse novo normal dentro da medicina? Você acha que essa telemedicina, a telemedicina chegou para ficar mesmo? Você acha que isso, que o senhor, como médico, esse tipo de tratamento é possível nos dias de hoje? Antes disso, deixa eu falar aqui, deixa eu ver, vou passar aqui já. A dona Cida está aí com a gente também. Todos, né, que estão ouvindo e participando.
Sobre a telemedicina, o Luciano tocou nesse assunto, que eu tenho o maior prazer em falar dele, porque eu acredito muito que a telemedicina veio para ficar. Para quem não sabe, a telemedicina é feita através de o médico e o paciente, através de um meio de comunicação, que pode ser um celular, um computador, que não é através do WhatsApp, tem que ter um software, tem que ter uma empresa especializada em fazer essa comunicação, porque isso tem que ficar armazenado, tem que ter respaldo jurídico. Então, mas a telemedicina foi liberada no Brasil agora com a pandemia. Mas já vinha sendo feito para alguns hospitais, para algumas clínicas, para alguns médicos, e há tempo já vem sendo feita em hospitais, e é muito legal isso, porque há 2 anos, para vocês terem uma ideia, eu participei, não presencialmente, mas eu soube e participei através de um congresso, que tinha um médico cirurgião, neurocirurgião brasileiro lá operando, e um cirurgião lá em Harvard, super especialista no assunto, que ele deu palpite na cirurgia aqui do médico brasileiro, quer dizer, através da telemedicina. E essa telemedicina que foi liberada por lei em março, ela possibilita a gente de consultar o paciente e, se necessário, marcar uma agenda para o paciente no consultório com a situação presencial. Mas ela veio para ajudar realmente a pandemia e não tem mais volta. A medicina veio para ficar. Ela é muito importante, porque a gente sabe que os casos mais simples de procura do médico, mesmo que seja em pronto-socorro, esses casos dá para resolver pela telemedicina. Né? O médico faz uma receita, o paciente imprime, leva na farmácia, tudo é, por lei hoje, permitido para que a gente possa consultar via telinha, né? Vamos dizer assim, através do celular, através do computador, e examinar o paciente. Inclusive, tem já materiais à venda. Fala assim, mas como o paciente você vai escutar o coração de um paciente? Tem já a tecnologia mostrando um estetoscópio acoplado ao celular que emite som para o médico escutar. Tem um aparelho de ouvido que a pessoa põe assim e ele vai ver lá todo o canal auditivo para ver se tem alguma infecção. Então, a tecnologia está evoluindo muito nesse sentido e graças a Deus. Então, doutor, antes de eu perguntar uma coisa que eu estou com curiosidade, eu acho que nossas amigas, nossos amigos também têm essa curiosidade. Tem uma boa noite aqui para o senhor. Boa noite, minha amiga, vai lá no meu consultório, minha paciente, e amiga de WhatsApp e Face. Muito bem. Então, essa telemedicina, ela não é só o atendimento via internet, ela tem ferramentas técnicas que possibilitam avaliar o cidadão. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui. Eu passei essa consulta com o senhor, fez todos os exames, ouviu o coração, tomou todos os procedimentos médicos possíveis, né, dentro de do caminho na internet, e aí o senhor vai passar um medicamento. Como é que vai funcionar, ou como é que funciona essa receita, né, e principalmente se essa receita, muitos desses medicamentos, eles são retidos na farmácia, enfim,
Você tem alguma informação a respeito desse funcionamento? Algumas prescrições, receitas, você vai ter que pedir para o paciente buscar no seu consultório. Vamos supor que durante a consulta, através da telemedicina, você acha que o paciente precisa de um tranquilizante, de um antidepressivo. Então, naturalmente, você vai combinar e ele vai passar. Você deixa pronto, ele vai passar lá pegar. Mas é assim, a maior parte das vezes são resolvidos os problemas mais simples. Lógico que se o paciente precisa ser examinado, precisa conversar, precisa de alguma coisa a mais, você vai marcar a consulta presencial. Bom, então tá claro, porque de alguma forma você acaba tendo essa possibilidade de estar reagendando ou agendando uma visita ao consultório, né? Dentro ainda levando nessa linha de conversa, agora eu estou começando também a tirar algumas dúvidas pessoais, né? Não vamos fazer uma consulta agora em particular, não. Mas eu queria trazer também novamente a conversa para o nosso tema de vida saudável, não é isso? Nesse tempo de frio, né, nós já estamos com isolamento total, isolamento social bem acentuado, como é o meu caso, que estou acima numa idade, quer dizer, eu acho que hoje já não tem mais essa idade mínima ou máxima, né, porque esse bichinho aí, esse Covid-19, ele consegue chegar em qualquer idade, não tem rico, não tem pobre, enfim. Com pouco sol, enfim, o que é bom para a minha saúde ou para a nossa saúde nesses momentos de frio, onde você está todo encapuzado, e aí a ideia é você comer muito chocolate, fazer muito bolo, comer muito pão de queijo. Se eu sei que você vai falar que isso aí não pode, mas dá uma dica para nós aqui, para quem está nos ouvindo, e nos assistindo. E lembrando que isso vai ficar no Facebook e vai ficar também no YouTube, esse contato, tá bom? Então, agora você vai ter que tirar, mesmo porque, doutor, nós estamos chegando aí quase 1 hora de conversa, e aí daqui a pouquinho a gente vai tentar concluir o nosso bate-papo, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que ter uma rotina. Eu não estou falando que eu tenho, eu tento ter essa rotina, tento ser exemplo aqui em casa, mas a gente deve ter uma rotina de dormir bem, né? Ter boas horas de sono, talvez dormir cedo, acordar cedo, né? Não ir para a cama muito tarde, fazer um pouco de exercício, vai fazer um exercício intenso, que também cai a imunidade, mas não deixar de fazer exercício. O exercício intenso é para quem está acostumado a fazer exercício intenso, academias, né, corridas e etc. Mas fazer um exercício leve, moderado, você pode fazer na sua casa, meia hora por dia, 5 vezes na semana, é o que a gente recomenda. É super importante fazer um exercício nessa época. Sei lá, tem várias coisas que você pode fazer. Põe na internet, no YouTube lá, tem aula de dança, aula de ginástica, aula de alongamento. Procure fazer isso no tapete da sua casa. Se sua casa tem escada, suba a escada, desça a escada várias vezes, meia hora de exercício por dia, 5 vezes na semana é o que a gente tem recomendado. Tomar 15 minutos de sol entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Você não precisa tomar sol no rosto. Tem gente que não gosta porque sabe que o sol vai te deixar um pouco mais com a pele seca, e pode ser que envelheça mais rápido. E também tem aquelas pessoas que têm pele clara que vão ter problema de câncer de pele.
Toma sol na perna, no braço, né? Vai para o sol pelo menos 15 minutos por dia. Por quê? O sol propicia a formação de vitamina D. E a vitamina D, ela tem a ver com o estado imunológico, né? A produção de anticorpos. Então, se você faz exercício, se alimenta bem, dorme bem, toma sol, toma todos os cuidados, dificilmente vai pegar esse vírus, né? A não ser por um descuido ou por um acidente, como acidente, como alguém, eu falei para vocês que a pessoa que espirrou lá perto da outra, tirou a máscara e espirrou. Então isso é um acidente, né? Você não tá, a pessoa do lado ali não tem culpa disso. Então pode haver esses casos, mas se você tomar todas as medidas, então dentro de casa é isso que eu recomendo. É isso que eu recomendo, essa rotina. Também, psicologicamente, nós vimos aqui, né, Luciana, a gente trouxe a psicóloga, a doutora Tatiana, que foi muito legal a live dela, nos ensinou muita coisa, e a gente sabe que a gente precisa estar bem emocionalmente. E estar bem emocionalmente, às vezes, também é rezar, orar, independente da sua religião, se você é evangélico, se você é católico, fazer meditação é uma coisa boa, né, que você deve procurar fazer, estar bem consigo mesmo, né, e de vez em quando relaxar também, assistir um filme, ler um livro, isso faz você sair um pouco da realidade dura e também assista os jornais, saiba das notícias, mas também tem gente que assiste todos os jornais, começa às 7 horas, termina às 10 horas da noite, com aquele noticiário ruim e fica psicologicamente abalado. Isso também é ruim. Não esqueça que na quinta-feira, às 7h30, você entra aqui para saber das notícias também com a gente. Mas estou brincando. Mas essas coisas, essa rotina é saudável, né? Então é isso que você deve fazer na sua casa, do meu ponto de vista. E tomar bastante líquido. Apesar de ser o inverno, a gente não está suando muito, não tem muita sede, é importantíssimo tomar líquidos. Pelo menos 1,5 litro, 2 por dia. Sabe um truque que eu fiz aqui? Eu falo truque porque é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque eu não costumo tomar muita água. Eu dou essa dica. Eu comprei uma garrafa baratinha no supermercado, mas ela é de uma garrafa de cor. E toda vez eu encho ela com água potável, né, boa, para beber, e deixo ela em cima do meu balcão, perto da televisão, perto do computador, onde eu vejo ela sempre, e me policio em tomar água. Importantíssimo, porque a água, nesse período de inverno, a tendência do nosso sangue é ficar mais viscoso, mais grosso. Um dos motivos que a gente tem mais infarto no inverno do que no verão. Então, a água propicia que o líquido do sangue, ou o sangue, fique menos viscoso. Isso é muito importante. Evitar, deixa eu só acabar, Luciano, evitar frituras, evitar gorduras, frituras e muito açúcar. O açúcar não serve para nada. Para que serve o açúcar? Para engordar a gente só. Ele não serve para nada. Ah, mas eu preciso de carboidrato. Você tira o carboidrato da batata, o carboidrato da cenoura, o carboidrato do pão integral. Procure evitar açúcar, farinha branca, tudo isso engorda muito e não faz bem. Tá certo. Eu estou tendo alguma dificuldade aqui de ouvir o senhor atentamente, corretamente, porque parece que o sinal não está chegando adequado, né? Não sei como é que está aí na live, no celular e tal. Meu computador está tendo alguma dificuldade aqui. Mas está aí, olha. A Tânia mandando a sua boa noite, você fica à vontade aí para
ligar o seu equipamento aí, o seu som. Espera aí que eu vou ligar para o senhor poder falar. Boa noite, Tânia. Prazer em tê-la. Lipelt. Boa noite, Lázaro Piunti. Meu paciente, meu amigo, olha, ele é uma pessoa fiel, sempre está presente, hein? O Lázaro, ele fala, né, o que o mundo está defrontando-se com o seu próprio destino. Nós aqui, um pouco mais céticos, falamos que nós estamos aí enfrentando esse novo normal. O que é novo normal, até hoje ninguém vai conseguir explicar também. Na verdade, eu falei hoje com um economista, um amigo meu, muito conceituado, que nós estamos falando, não é novo normal, mas fazer diferente, reaprender, né? Então, vamos lá, vamos colocar mais uma pessoa aqui que está dando boa noite. Fica à vontade de ligar seu microfone aí. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Ô, Luciano, eu queria aproveitar aí a presença do Lázaro Pionte, que a gente tem que agradecer a presença dele, que ele escreve livro, um escritor, é um advogado, né, formado em Direito, foi 4 vezes prefeito de Itu, então esse homem tem história, né? Eu queria falar para ele que eu lembrei uma situação aqui, Luciano e Lázaro, que nesse momento de pandemia está possibilitando, através da internet, através dos meios de comunicação, das mídias sociais, aqueles que se dizem cientistas a aparecerem. Então, eu queria dizer que tem um ranking de cientistas, que a gente, então, qual cientista confiar, né? Está surgindo muito novo cientista aí, e não tem publicação, não tem muitas publicações, não tem muitos dados científicos, trabalhos científicos. Existe um ranking que é assim, que dá um número de publicações em trabalhos científicos que o cientista publicou, que ele participou, que chama H-Index. Esse H-Index, ele diz, por exemplo, há uma controvérsia em relação ao coronavírus, essa pandemia, que, por exemplo, tem gente que acha que o isolamento social funciona, outros dizem que não. Estão dizendo aí, alguns cientistas dizendo que vai ter uma segunda onda no segundo semestre, agora já começamos o segundo semestre em julho. Outros mais experientes dizendo que não. Qual é o cientista que a gente deve confiar? Aí a gente tem que procurar esse H-Index, porque quem tem publicação, mais de 200, 150, 200 e tantas publicações, ele é um cientista mais respeitado do que um que publicou 10, 20 vezes e participou de alguns trabalhos só. Então, só queria colocar isso para a gente pensar junto em relação em quem a gente acreditar nesse momento aí de pandemia, nesse momento que estamos sem segurança nenhuma de nada. Pronto. É difícil saber, né? Nós não sabemos para onde vamos, porque tudo é incerto, né? Tudo é novidade, e novidade até agora está começando a aparecer novidades boas, como essa provável vacina que vai chegar aqui. Vamos lá, indo para o final já, temos aqui também a Lúcia, nós já falamos, o seu Lázaro também nós falamos, aqui a dona Maria Cecília, A minha cunhada falando que a live está ótima, obrigado. O Lázaro novamente, e aqui
a Tânia, que é sempre muito gentil com a gente, né? Sempre apoiando aqui o nosso processo, o nosso trabalho, desejando boa noite. Aqui a dona Benedita também, nós já demos boa noite. E aí vem o Jacinto. Grande amigo Jacinto, um grande abraço, obrigado pela presença. E aqui o senhor Lázaro novamente, dizendo que anotou tudinho aí que você sugeriu, né, doutor? Sobre o H-index, que é o quanto o cientista já publicou, e esse sim, quanto mais publicações, mais conceituado ele é a nível mundial, a gente deve acreditar. Não é assim, é muito bom ter esse pessoal todo com a gente, esses amigos, né, doutor? Então, nós já estamos aqui com 1h11 minutos, olha como passa rápido. É muito bom, principalmente a interação com esse pessoal que nos visitam, né? E aqui, doutor, eu quero também deixar, e aí para os amigos e para as amigas, né? Deixar aí um comentário eu tenho recebido toda semana também os meus amigos pessoais, das minhas páginas, do meu trabalho, têm elogiado essa nossa conversa, a prestação de serviço que o senhor traz, e também as lives, né, junto com os especialistas. Isso é uma nova forma de ver, na verdade, né? Nós falamos aqui porque é o tema, nós tivemos isso, a pandemia, esse coronavírus, mas, de qualquer forma, o nosso contato aqui é para tentar trazer um pouco mais de informação, né? Informação técnica apurada, categorizada, e isso faz parte do nosso dia a dia. A Tânia está mandando aqui que é preocupante se acontecer a segunda onda do Covid, não é, doutor? Tânia, foi muito boa a colocação sua, porque em relação a esses cientistas que ficam falando, uns acham que vai ter a segunda onda, outros acham que... Eu vi um comentário de um cientista que tem o H-index muito alto, ou seja, que ele é extremamente confiável, que a resposta dessa sua colocação é: ninguém sabe, ninguém pode falar nada, porque ninguém sabe se vai acontecer ou não. Como é uma doença nova, todo mundo está aprendendo. Então, ninguém sabe se vai acontecer. O que a gente tem que fazer é o nosso papel para tentar evitar, lógico. Quanto mais cedo erradicar, diminuir, pelo menos, se não erradicar essa doença. Luciano, não estou te ouvindo. Pronto, deu pane na nave, voltei. Eu estava comentando da Tânia, que ela mandou uma mensagem agora, doutor, dizendo que ela chegou atrasada. Eu estava comentando que estava tentando falar que ela nunca chega atrasada, né? Ela está sempre aqui, sempre ativa, sempre participando com a gente. É um prazer aí, o carinho que as pessoas têm com o Dr. Caio, e é uma das amizades que eu considero assim muito importante para mim. Uma reaproximação nos últimos anos é fundamental. Além de ser uma pessoa, um profissional, um médico muito conceituado, é um político de extrema competência, ética e honestidade, e isso é muito importante para o meu dia a dia e para o dia a dia também da cidade de Itu e da região. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Apenas agradecendo a atenção da Tânia. E, doutor, estamos chegando aqui aos finalmente, né?
Foi um bate-papo diferente hoje, foi uma conversa bem importante, com bastante informação técnica por sua parte. E eu agradeço novamente ao senhor aí, vou deixar para que o senhor faça o encerramento. Da minha parte, eu mando aquele beijo para todo mundo, que fiquem com Deus, protejam-se, usem máscara, não se preocupe com a multa, porque se você se mantém protegido, não é a multa que você vai se preocupar com a multa, tem que se preocupar mesmo com a sua saúde, tá certo? Doutor Caio, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e a semana que vem, certamente estaremos de volta aqui, se Deus assim permitir. Boa noite, suas palavras aí de despedida. Eu que agradeço, Luciano e pessoal, todo mundo que participou da live. Sempre às quintas-feiras a gente está aqui, 7h30 da noite. Se você perdeu, tem lá agora gravado no canal do YouTube, é só chegar lá e se inscrever e assistir a live que você quiser. Sempre a gente está trazendo uma boa informação, talvez uma boa notícia, e esse é o nosso objetivo de trazer, de também debater com vocês sobre essa pandemia, e logo mais, se Deus quiser, a gente não vai ter mais esse assunto para discutir, vamos debater outros assuntos. Então, sempre às quintas-feiras, fique atento no nosso Facebook, pelo WhatsApp também, pelo Instagram. Um grande abraço a todas e a todos, obrigado pela presença e boa noite. Fiquem com Deus.